Adriano, muito obrigado pela sua apresentação. Ela foi extremamente ilustrativa, rápida, né? Foi extremamente objetiva. Parabéns, como sempre, a gente sempre tem uma aula quando assistimos, né, a sua experiência, né? Bom, professor, vamos discutir um pouquinho, né? Porque, pelo jeito que se apresenta, né, de um lado, o mercado fotovoltaico brasileiro ele tem crescido nas instalações na GD. Entre outro lado, a gente sabe que a nossa pesquisa nacional vive sempre da CNPq e da CAPES, né? Vive sempre, parece, mendigando o copinho aquele, né, o pratinho. É um futuro que parece que, para uma planta brasileira ou para uma indústria nacional, bem complexa, certo? Como é que a gente pode mudar isso? Vamos ter que realmente aceitar todos os painéis chineses, ou nós vamos ter que realmente abrir o livro branco, escrever junto com a mão do governo, e, poxa, vamos pensar numa indústria nacional ou não? O que o senhor acha, professor? Bom, primeiro, eu também compro módulos chineses. Então, só para colocar que eu também, se vou comprar módulos chineses, tenho que dizer isso. Realmente, e nesses todos os anos, a qualidade dos módulos fotovoltaicos produzidos na China de marcas reconhecidas aumentou, a eficiência aumentou, obviamente, e os preços, vocês sabem muito bem, que caíram no mercado internacional e no Brasil também. Bom, mas aí o que eu gostaria de... Pena que foi tirada a apresentação. Veja, o que eu digo como livro branco. Vejam aqui, só voltarmos... Não sei se... não, é lá na... Eu não tenho mais o controle aqui? Tá. Não, é só para colocar o seguinte, a pergunta do Tiago é, o que podemos fazer? Nós não vamos agora colocar, primeiro, barreiras para produtos importados. Não, porque daí nós pagaremos por uma energia mais cara. Para quê? Nós temos que nos perguntar para que queremos pagar uma energia mais cara por... Bom, isso nós temos que pensar agora o que fazer para incentivar que a cadeia se estabeleça no Brasil. As próprias indústrias chinesas podem vir para cá. O que nós temos que pensar é que pesquisa e desenvolvimento possa ser feito aqui. Então, eu não quero mais ser só uma montadora. Por que a empresa que vende aqueles módulos para as plantas, ela não vende os módulos, ela é sócia da planta. Então, se ela produz aqui, por que ela não investe em P&D aqui? Por que ela investe na China? Essa é a forma de trazermos recursos para cá, para fazermos tecnologia aqui, para incentivarmos a cadeia de produção brasileira. E aí, tendo empresas de cada vez maior porte, o que acontece, Tiago? No momento que eu vou lá para frente, no momento que você veja o mercado aqui, aqui você está falando de 191 megawatts pico. Bom, se você agora tem recursos de 529 milhões, será que não pode ser realizado P&D no Brasil para desenvolver produtos no Brasil? Desenvolver a cadeia no Brasil? Formar recursos humanos para análise de... Outra coisa, não é só a instalação, a análise dessas plantas para o futuro. Então, defeitos que nós podemos ter nessas plantas, problemas nessas plantas, deveríamos chamar sempre o pessoal de fora, nesse primeiro momento. Então, é nesse sentido que está no momento de novo, fazermos um livro branco. E não é uma associação, eu coloco, nós temos a ABENS, nós temos a academia, nós temos... Ou seja, é um conjunto. Quem é que chamou esses primeiros aqui? Isso aqui foram os governos, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Ciência e Tecnologia. É o momento de novo, esse governo não fará, nós estamos terminando a sua fase, que o próximo governo o faça. Foi uma pena, porque no início, digo que por 2003, 2004, se imaginava que muitos desses planos que nós levamos aqui seriam implementados. E, infelizmente, esse de 2010, que coloca aqui, não foi implementado, nós estamos em 2018. Inclusive, foram retirados os recursos da área. Bom, vejam, os chineses crescendo e vendendo produtos de alta qualidade, e nós retiramos recursos desta área do ponto de vista governamental. Bom, então é aquela insensatez de como se trata as questões do futuro, muito semelhante, não vai ser diferente, pessoal. Nós estamos a fotovoltaica não será tratada dessa mesma, desculpe, eu vou ser chato, a fotovoltaica não vai ser tratada diferente que o Museu Nacional. Vejam quanto tempo era o aviso
de que necessitávamos recursos para esse museu. Então, de uma forma simples, repetindo, eu viajei um pouco, como eu gosto de dizer para meus alunos, mas nós vamos querer, o livro branco é no sentido de o mercado está aqui, nós temos plantas que estão sendo financiadas por um banco nacional e não as restrições, mas esse índice de nacionalização tem que ser crescido pouco a pouco e que essas plantas tragam centros de P&D para o Brasil. Você quer quer instalar 1 gigawatt no Nordeste? Bom, mas vamos trazer centros de P&D para o Brasil, vamos trazer recursos para as universidades, vamos colaborar com o que já existe no Brasil. Alguém tem uma pergunta diretamente da plateia, sem seja o WhatsApp? Podem ficar à vontade aqui, que a gente temos ainda uns minutinhos sobrando. Por favor. Doutor Adriano, na eólica a gente tem a situação a mesma, né, de investimentos e a mesma situação de falta de desenvolvimento de tecnologia nacional, de importação, pelo menos da tecnologia toda. A gente tem muitas montadoras, já é obrigatória a nacionalização de muita coisa. E ontem a gente começou o painel com a discussão do Dr. Campolina, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, né, falando sobre o desenvolvimento tecnológico e o impacto na sociedade, né? E exatamente ele foi ministro por um período muito curto, não implementou poucas ações, né? Mas uma das coisas que ele colocou foi essa questão de mecanismos para internacionalizar a tecnologia, para nacionalizar a tecnologia, trazer, né, a tecnologia junto com esses investimentos, né? E um dos mecanismos principais que ele falou foi essa questão de colocar uma obrigatoriedade de investimento em P&D nacional e em formação de recursos humanos no país. Mas essa legislação no Brasil, a gente, por exemplo, como eólica, a gente é o 8º em instalação, e dentre os 10 países, praticamente o único que não tem grandes fabricantes de turbinas, né? Tu enxerga que também isso poderia ser uma saída, talvez ter essa obrigatoriedade, porque eu digo, na eólica são os empreendedores que vão fazer, não são os fabricantes de turbina que recebem o financiamento do banco, né? Então, eu estou procurando uma maneira de incentivar isso também na eólica e não estou achando esse caminho claro, né? Então, a pergunta é se esse seria um caminho ou se tu enxergas outra maneira de tentar fazer essa nacionalização da tecnologia. No primeiro, quando nós tivemos, em 2011, várias reuniões no MDIC, no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o tema que se tratou na época não se falou em P&D, mas não foi o tópico principal. O tópico que se discutiu era de como incentivar a que empreendedores nacionais colocassem as plantas aqui. Então, o que fazer se existisse mercado? Não tinha mercado, ponto. Você não tinha mercado para vender. Então, se não tem mercado, certo, não vai ter empreendedor. Mas no momento que você tem mercado, como o empreendedor nacional vai competir com indústrias chinesas de grande porte? Sem ter uma fonte de financiamento. Então, esse era digamos, o primeiro ponto. Depois, um ponto, e aí o governo fez, ele no chamado, eu não me lembro, me corrijam se não era o Programa Brasília Energia, e aquilo foi 2015, 2016. E daí houve investimentos em todas as áreas de energia, e na fotovoltaica foram investidos em plantas de montagem de módulos. Não era, digamos, o ideal, mas foi o que, digamos, o que realizaram. Então, tem plantas que foram instaladas, eu mostrei uma para vocês ali, que foi com recurso do BNDES, foi as que se apresentaram os empreendedores, né, para plantas de montagem. E é isso que nós temos hoje. Então, o que mudou de lá para cá é que hoje uma planta de 30 megawatts de produção completa não serve mais. Hoje nós temos que falar de uma planta de 1 gigawatt. Ou seja, nós temos que ter uma planta muito grande no Brasil para poder competir e talvez competir com os chineses. Talvez competir com os chineses. Mas os chineses fazem isso, Tiago. E aí é o que eu queria comentar. Quando as plantas chinesas tiveram sérios problemas
de operação, de custos de operação, e isso foi por volta de 2010, 2011, o governo chinês subsidiou, ele tem outro, o nome, a palavra é outra lá, eles têm uma forma diferente, é um financiamento, eles ampliam o prazo a carência. Você tem um financiamento do Estado, não consegui pagar no 5º ano, então eu vou pagar a partir do 8º, 10º ano. Então ele te dá um respiro e com isso você vai quebrando empresas na Europa. Eles fizeram isso. Então fizeram isso. Na época também comentamos o seguinte, que ações poderíamos ter? Que a fonte de financiamento para uma indústria de alta tecnologia não fosse a mesma da produção de panela. Desculpe se tem alguém da Tramontina aqui. Mas foi essa colocação que nós fizemos. Quando você tem um risco, como é a produção de células solares, em 2011, 2012, não é a mesma coisa que entrar no mercado que já compra a panela. A forma de avaliar tem que ser diferente, tem que ter um risco, claro, tem que fazer todo o cálculo econômico. Mas você não pode entrar na mesma fila, porque se entrar na mesma fila, me desculpe, o avaliador vai dizer, não invista nessa planta, invista na planta de panelas. Só que daí, como é BNDES, e o Brasil, se ele coloca planos como aquele que eu coloquei, de que a fotovoltaica vai crescer, você tem previsões, você quer ser parte desse desenvolvimento tecnológico, quer ter indústrias em todo o setor, então você tem que agir. E financiamento é uma forma de agir. Hoje, já encerro a resposta colocando, o professor Arno colocou antes sobre as questões dos índices de nacionalização. Essas plantas que hoje estão montando, eles têm que, não sei se é 2020 ou 2022, já estar produzindo a célula solar no Brasil. Então, todas aquelas plantas, se tomaram financiamento e se estão vendendo, se tomaram financiamento do BNDES, terão que ter a célula produzida aqui. E daí, sendo aqui agora o que vai fazer previsões, eu pedi para vocês me ajudarem nas previsões do futuro, eu não sei se das 8 empresas que estão ali, quantas restarão em 2022 produzindo a célula no Brasil, porque o investimento é completamente diferente. E também, uma das coisas que não adianta contratar só um engenheiro de produção ou um engenheiro industrial. Tem que contratar uma equipe que sabe muito bem sobre semicondutores para produzir essas células. E aí é complicado, nessa área, os empresários quererem entrar. Então, desculpe. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer mais uma, bem sacana, assim, né, professor? Bem... talvez a queimar ali. Hoje de manhã, né, na palestra esqueci o nome, do representante do EPE, certo? Ele deu a perspectiva da fotovoltaica para 2025-26, 10 gigawatts. Né? É isso. E aí, pior que quando eu vi aquele 7 ali, hoje de manhã, ele falou 10. Isso, é o plano decenal, isso aí. Bom, o professor apresentou 9 empresas. Ali, a maior é a BYD, né, que é 300 megawatts, se não me engano, 200 megawatts. 200, 300 megawatts. Eles estavam até principalmente fabricando painéis para centrais e não para residenciais, né? E, bom, estão se adaptando. Isso é o que está na internet. Isso é o que está na internet, na página. Quer dizer, se a planta é essa, ninguém faz checagem para ver. Desculpe, só para... Não, sim, a gente comenta porque eu tenho que jogar com as informações que estão ali, né? Então, essas 9 empresas vão dar conta, essas 9 empresas irão dar conta dos 10 gigawatts até... É futurologia, né? Mas foi o senhor que abriu a ideia, né? Futurologia. Mas essas 9 empresas, sendo que uma delas ali, a Balfar, se eu não me engano, é 5 megawatts, 4 megawatts, elas vão dar conta de atender um mercado de 10 giga que a EPE se apresenta para a fotovoltaica brasileira? Então, eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer a resposta como uma pergunta. Contamos 8 plantas, né? 9 com a Balfar? 9, nem dá pra, né? 8, 9 plantas. Sendo que uma é de orgânico. Se essas plantas têm 5 megawatts fabricados no Brasil, com um preço de venda de 20% a 30% maior que a chinesa importada, esses 5 megawatts nem estão sendo produzidos. Se as de 20 megawatts que estão ali dizem que tem 20 megawatts, tem a planta, mas não estão conseguindo competir. Então, estão, a maioria, com plantas e não estão vendendo, com exceção das plantas Canadian, BYD,
que não estão vendendo no mercado spot. Elas estão como sócia, entre aspas, sócias das plantas grandes. Então, é direto. Agora, não me pergunte se estão montando aqui. Eu não tenho câmeras para saber se estão montando ou está chegando de fora. Então, assim, eles falam para nós, né? Certamente, para dar conta desses todos os gigawatts, nós teremos que ter plantas que vão ter que produzir aqui, ou nós vamos trazer de fora, mas se forem colocados os índices de nacionalização, que é o que está colocado, elas terão que produzir a célula. E para produzir a célula, 100 megawatts é pouco. Tem que ser da ordem de 1 gigawatts e são plantas altamente especializadas. Mas aí, quanto você falou? De quantos gigawatts? 10, né? 10 giga, da 2025, 26. 2025, 10. Mas se eu tenho uma planta de 1 gigawatt, vejam que... Somando puramente os carros, a gente não vai atender, vai ter que importar aí 40%, 50% dos painéis. Mais, nós vamos importar. Se não tivermos plantas grandes, a previsão é que a gente importe mais, porque essas plantas não vão competir comercialmente com as que estão no mercado internacional, a não ser que o governo, então, ou as fontes de financiamento sequem. E, claro, se as fontes de financiamento secarem, eu acho que daí não entra em leilão. Porque se não tiver fonte de financiamento, a EDF não vai pegar dinheiro próprio dela para colocar uma planta no Brasil, a não ser que tenha uma garantia de 20 anos. Mas eu não sei se para eles garantia de 20 anos do Brasil, com dinheiro próprio, eu acho que não é considerado garantia para eles, porque o dinheiro próprio não. Agora, como eles usam dinheiro nosso, bom, aí tá. Aí... Certo, professor. Bom, a gente vai encerrando por aqui, então. Eu agradeço muito a presença do professor Adriano. Foi muito esclarecedor, né? Como sempre, professor, a gente sempre aprende um pouco mais. Eu gostaria, em nome da comissão que organizou o evento, né, composta pelo SENGE, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui representada pela Andréa, né, Pisco, e a Adriana, certo? Desculpa. Pelo SENGE, representado pela Jussara não está aí? Jussara Matuela, e pela Universidade de Caxias do Sul, representada por mim, né? A gente fica muito feliz, né? O painel do setor elétrico, né? O 12º painel, ele trouxe desde o setor elétrico a parte de legislação, a parte de tecnologia, revisão histórica, contextualização, uma forte ideia do que o setor elétrico brasileiro se apresenta no momento, certo? Esse é só, né, o que a gente tem conversado, esse é só o primeiro painel na área do setor elétrico. Precisamos divulgar mais a parte do setor elétrico, as mudanças que o setor elétrico está tendo, né, privatizações, agora, né, como a gente viu, a Eletrosul, né, a parte de distribuição sendo vendida aos chineses, prometendo um número gigantesco de empregos, que eu nem quis te perguntar isso, professor, para não estender demais, né, o que você queria saber, o senhor acha, mas depois a gente conversa uma outra hora. Então, a gente deve realmente estar sempre preparado e informado, e o SENGE está aqui, né, abrindo suas portas, tendo as suas capacitações, para que todo mundo faça presente, né, faça uso desses recursos. Então, eu, em nome da comissão, né, agradeço a todos, fico muito feliz da presença, e esperamos vocês em uma próxima oportunidade.